Boa tarde a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, o senhor procurador do Ministério Público de Contas, a senhora procuradora da Fazenda do Estado, cumprimento o senhor secretário diretor-geral, cumprimento a todos. Boa tarde. Declaro aberta a 18ª sessão da primeira Câmara. A ata da 17ª sessão encontra-se sobre a mesa. Se não houver objeções, vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada, colham-se as assinaturas. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, antes de iniciar os trabalhos do dia, indago ao senhor procurador do Ministério Público de Contas se deseja vista ou sustentação oral de qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Não, Excelência. Então, passo a relatar a parte estadual, os itens a meu encargo, os itens 1 a 6. Eu relato em conjunto os itens 1 e 2 da pauta, com relatório e voto previamente encaminhado a Vossas Excelências. No item 1, se examina pregão eletrônico e o contrato firmado entre a Fundação Casa e a Intermédica Sistemas de Saúde, visando a prestação de serviços hospitalares ambulatoriais para atender os funcionários da contratante. No item 2, trata-se de contrato de gestão precedido de dispensa de licitação e respectivo termo de aditamento levados a efeito pela Secretaria de Estado da Saúde com a Cruzada Bandeirante São Camilo de Assistência Médica e Social, cujo objeto é a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Geral de Pedreira. A TJ, por sua assessoria e chefia, e PFE se manifestaram pela regularidade dos atos em exame. No mesmo sentido, foi o pronunciamento do Ministério Público de Contas no feito em que oficiou, no item 2. Eu acompanho a instrução e voto pela regularidade dos atos praticados, destacando que nos processos serão juntados relatórios e votos circunstanciados. É o voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar em conjunto agora os itens 3 a 5 da pauta. Em exame, prestações de contas de recursos repassados pela Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo à Prefeitura Municipal de Queiroz, para a construção de praça no conjunto habitacional Queiroz. Pela Secretaria de Estado da Habitação para a Caixa Econômica Federal, visando a construção de unidades habitacionais no município de Jacupiranga, e pela Diretoria de Ensino, região de Campinas, para a Prefeitura Municipal de Jaguariúna, com o objetivo de auxiliar na manutenção do programa de transporte de alunos. As manifestações, a fiscalização e PFE foram no sentido da regularidade das matérias. O Ministério Público de Contas não consignou objeções aos atos praticados. Eu acompanho a instrução e voto no sentido da regularidade das prestações de contas, destacando que nos processos serão juntados relatórios e votos individualizados. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Eu passo a relatar agora o item 6 da pauta. Em exame, um recurso ordinário interposto pela Universidade de São Paulo, a USP, pleiteando a reforma da sentença que julgou ilegais parte de admissões realizadas no exercício de 2007, negando o registro. Segundo os fundamentos da decisão recorrida, as admissões em tela foram realizadas para funções criadas por resolução. Processado o recurso, a TJ e PFE opinaram pelo provimento do apelo. De modo divergente, MPC e SDG manifestaram pelo não provimento. Em preliminar, recursos em termos, dele eu conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, entendo que o recurso não comporta provimento. A legalidade das contratações de funcionários pela USP destinado ao preenchimento de postos de trabalhos criados por resolução, posteriormente ao advento da Constituição Federal de 88, é bastante conhecida no âmbito desse tribunal, que em diversas oportunidades rejeitou as razões recursais da autarquia. Eu lembro que recentemente, em situação similar, essa primeira Câmara, em 3 de junho de 2014, recentemente, nos autos do TC 3296402605, em conformidade com o voto proferido pelo eminente conselheiro Renato Martins Costa, negou o provimento ao recurso ordinário interposto, ponderando que as admissões foram destinadas ao preenchimento de postos de trabalho criados por ato interno da universidade,
após a Constituição de 88 e, bem assim, posterior a 7 de maio de 2004, que é a data da publicação da deliberação do Tribunal, abrigada no TC 32275. Nessa linha de raciocínio, eu acompanho os posicionamentos externados por SDG, MPC e voto pelo não provimento do recurso. É voto que está em discussão. Votação aprovado. Para relatar agora os itens 7 a 12, a palavra do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o eminente conselheiro Dimas Ramalho, os eminentes procuradores, doutor Tiago Pinheiro Lima, doutora Cláudia Nicolau e a todos os presentes. Relatórios e votos individualizados de 7 a 10, senhora presidente. Cuida-se de concorrência, contrato, termo de anulação e termos aditivos, matéria de responsabilidade da Unicamp, do metrô, da Secretaria da Fazenda e da Sabesp. Com a unanimidade da instrução, meus votos são pela regularidade. Em discussão, votação, aprovados. Igualmente, com relatórios e votos individualizados 11 e 12, prestações de contas de repasses efetivados pela Secretaria de Estado da Educação às prefeituras de Jaú e de Limeira. A instrução aqui, igualmente, é convergente no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham. Em discussão, votação, aprovados. Para os itens agora 13 a 23, a palavra do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhor conselheiro Renato Martins Costa, senhor procurador senhora procuradora da Fazenda Estadual, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhores funcionários, senhor geral. Vou relatar os itens 13 a 17 da pauta. Termos aditivos do item 13 ao contrato firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde, Hospital Regional Sul e a empresa MaxBril, Serviço Estadual de Comércio e Produtos, para o serviço de limpeza e descontaminação do bem hospitalar. O item 14, 15, os itens 14 e 15, tratam-se de pregão eletrônico e contrato entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a empresa Brazo Software Informática e Allen Rio Serviço de Comércio e Produto de Informática, visando a aquisição de licença de uso de programas. O item 16 é o pregão e contrato celebrado entre a Prefeitura. Eu queria pedir, senhora presidente, que o item 16 fosse retirado de pauta, voltando no gabinete. Item 16. Está ok. Em discussão. O item 17 é um pregão eletrônico contrato entre o Estado de São Paulo, por meio da Casa Militar do Gabinete, do governador, e a empresa Líder Táxi Aéreo S.A., Brasil. E também exame a própria execução contratual. Conforme votos disponibilizados previamente, os itens, tirando o item 16, que eu pedi retirado de pauta, atenderam os pressupostos legais, bem como foram prestados devidos esclarecimentos. Voto, portanto, pela regularidade dos itens 13 a 17 da pauta, com ressalva de 16. Eu voto. Retirado o item, então, 16 e os itens 13 a 17, com exceção de 16, em discussão, em votação, aprovados. Agora, itens 18 e 19, que relatam em conjunto, senhora presidente. Perfeitamente. Ambos, prestação de contas de repasse da Secretaria da Saúde a diversas entidades, no ano de 2008 e 2010. Estão formalmente em ordens demonstrativos e não tendo sido constatado desvio da finalidade ou dano ao erário público, o voto pela regularidade com ressalvas. Em discussão, votação, aprovado. O item 20 e 21, peço retirada de pauta com retorno ao gabinete. É regimental. Agora, senhora presidente, trata-se do item 22, em ação, prestação de contas de repasse de esportes, ação comunitária atingindo metas de vida. Conforme apurado, a entidade não prestou conta da importância que foi repassada pela Secretaria e, notificada para isso, permaneceu em silêncio. Ante o exposto, eu voto pela irregularidade da prestação de contas, voto pela aplicação de multa aos responsáveis, no valor de 200 reais para cada um, e condeno ainda a associação comunitária atingindo metas de vida a devolver ao erário a importância de R$ 39.120.
E requeiro também que, após o notário julgado, cópia seja remetida ao Ministério Público do Estado de São Paulo, senhora presidente. Votos que está em discussão. Votação. Aprovado. Agora, item 23, recurso ordinário interposto pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Neto, Unesp, em face da sentença que julgou irregular a admissão do senhor Lucas Beordo como agente de vigilância e recepção. Em preliminar, os pressupostos da admissibilidade são satisfeitos. Eu voto, portanto, pelo conhecimento do recurso. Em discussão, conhecido. Mas, no mérito, as razões apresentadas não merecem acolhimento, pois o inadequado procedimento adotado pela administração causou efetivo prejuízo a um dos candidatos. Assim é também o posicionamento do Ministério Público de Contas e da SDG. Voto, portanto, pelo não provimento do apelo. Em discussão, votação. Aprovado. Encerrada a pauta estadual, eu agradeço a participação e presença da doutora Cláudia Viviane Nicolau, representante da Procuradoria da Fazenda do Estado. Passamos, então, à nossa pauta da sessão municipal. Eu relato os itens ao meu encargo. Eu começo pelo item 24. Em exame, uma licitação e o contrato celebrado entre a Prefeitura de IEP e a empresa Sirius Engenharia e Construções Limitada, objetivando a execução de obras e serviços de engenharia para a conclusão de 140 unidades habitacionais. Também em análise, o primeiro termo de aditamento com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. A fiscalização apontou várias falhas, entre elas eu destaco orçamento defasado, inexistência de publicação de jornal de grande circulação no Estado, limitação de 2 atestados para demonstração de capacidade técnica operacional, imposição de apresentação como condição de habilitação de certidão negativa de inclusão no polo passivo de ação civil pública que tramita perante o Fórum Distrital de IEP, deixou de recolher a retenção dos encargos devido ao INSS. A TJ manifestou-se pela irregularidade da matéria. Passo ao voto. As falhas que foram constatadas pela fiscalização não foram saneadas pela origem. Nessa conformidade, eu voto no sentido da irregularidade da licitação. E voto ainda pela aplicação de multa ao responsável no valor de 200 UFESPs. É voto que está em discussão. Votação aprovado. Eu relato em conjunto agora os itens 25 e 26 da pauta. Em exame, o contrato firmado pela Prefeitura de Araras e Premier Vigilância e Segurança Limitada, objetivando a contratação de empresa especializada de segurança patrimonial em uma escola municipal. Foi precedido um pregão número 12 de 2007. Fiscalização posicionou-se pela irregularidade da licitação e do contrato. A Assessoria Técnica de Economia de ATJ opinou pela regularidade. Já o setor jurídico, chefia de ATJ e SDG manifestaram pela ilegalidade de todo examinado, bem como pela procedência da representação. Passo ao voto. Conforme ficou claro durante a instrução processual, o objeto licitado não foi corretamente especificado, diante da ausência de descrição da forma de prestação dos serviços, além da falta de determinação da quantidade de guardas patrimoniais para vigilância 24 horas. Não consta nos autos nenhuma indicação a respeito da quantidade de jornada de trabalho, categoria, se eram armados ou desarmados, tampouco a contratação das atividades previstas para o serviço de porteiro, 12 horas e seus valores. Tais inconsistências no instrumento convocatório acabaram por interferir na comprovação da experiência anterior. Igualmente, não foi possível aferir a compatibilidade dos preços contratados com aqueles praticados no mercado. De forma a agravar a situação descrita, verifica-se que os valores consignados na planilha de composição de custos e formação de preços para a categoria ofertada pela empresa contratada não correspondem aos valores referenciais mínimos praticados, consoante representação abrigada no TC 31.148. A origem manteve-se silente em relação a apontamentos efetuados pela TJ quanto à ausência de parâmetros para o reajuste contratual. Diante de todo o exposto, eu acompanho as manifestações de ATJ, unidade jurídica, chefia e também de SDG e voto pela irregularidade da licitação e do contrato, bem como pela procedência da representação.
Voto pela aplicação de multa ao senhor Luiz Carlos Meneghetti, prefeito à época, assinatura do contrato, multa que estipulo no valor de 200 UFESPs. É voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Eu passo a relatar o item 27 da pauta. Tratam os autos de exame de dispensa de licitação e de contrato firmado entre a Prefeitura de São Sebastião e a empresa Ecopav, Construção e Pavimentação Limitada, objetivando a prestação de serviços de conservação de próprios, orlas, vias e logradouros públicos. Fiscalização e a TJ entenderam não caracterizada a emergência invocada, manifestando-se pela irregularidade. Eu passo ao voto. É frágil a argumentação da contratante no sentido de que houve dificuldades na elaboração do projeto básico para amparar o certame. Primeiro, porque o objeto em questão não compreende serviços desconhecidos. E segundo, porque houve contratação com dispensa de licitação logo no início do mandato, em 7 de janeiro de 2009. Repetindo-se nova contratação por dispensa agora em 3 de julho de 2009, que é a matéria em exame. A agravar a situação, a origem também não deu atendimento ao caput do artigo 26 da Lei de Licitações e Contratos, não efetuando a publicação do termo de ratificação. Desse modo, acompanhando o pronunciamento da fiscalização e a TJ, eu voto pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato, bem pelo conhecimento da garantia. Eu voto também pela aplicação de multa ao senhor Hernani Bilotti Primazzi, prefeito à época, assinatura do contrato, multa que estipula no valor de 200 UFESPs. É voto que está em discussão. Votação aprovado. Eu passo a relatar em conjunto os itens 28 a 30 da pauta. Em exame, representação contra o pregão promovido pela Prefeitura de Suzano e respectivos contratos formalizados e termos aditivos de prorrogação de prazo. O ajuste teve por objetivo a aquisição de suprimentos de informática. A TJ e a SDG pronunciaram pela procedência da representação e irregularidade da licitação, contrato e seus aditamentos. Esse tribunal tem reiteradamente decidido que os atos convocatórios que objetivam o fornecimento e compra de materiais da espécie devem admitir a oferta de produtos similares ou compatíveis, sendo aceita a exigência de marca só para equipamentos que estejam no período de garantia. No caso vertente, depreende-se da ata pública que as propostas foram desclassificadas exclusivamente porque as marcas nela indicadas seriam divergentes em relação às supostamente exigidas no edital. As irregularidades maculam os termos aditivos em face do princípio da acessoriedade. Nessa conformidade, na esteira do relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, acompanho a instrução e voto pela procedência da representação e pela irregularidade do pregão dos contratos e seus aditivos. Então, voto que está em discussão, votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 31 da pauta. Trata-se de processo de inexigibilidade de licitação e ajuste firmado entre a Câmara de Caraguatatuba e a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Itanhaém, Agindo, denominado termo de parceria, visando a prestação de serviços de consultoria financeira e treinamento de pessoal da Câmara. A TJ e o Ministério Público de Contas se manifestaram pela irregularidade dos atos praticados. Eu passo ao voto. A contratação da OCIP para prestação de serviços de consultoria financeira e treinamento pessoal da Câmara ocorreu em total dissonância com a lei de regência. Destaco ainda que a contratação se deu por inexigibilidade de licitação, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no artigo 25 e no artigo 26 da Lei Federal 8666. Por fim, eu ressalto o descompasso entre o objeto contratado e as finalidades previstas no Estatuto da Organização, bem como a não comprovação da adequação da execução do objeto, além de outras falhas apontadas pela fiscalização. Dessa forma, considerando os pronunciamentos da fiscalização, ATJ, Ministério Público de Contas, eu voto pela irregularidade do termo de parceria, condenando a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Itanhaém, Agindo, a restituição da importância de R$ 244.090, com os devidos acréscimos legais, suspendendo-a de novos recebimentos até que regularize a situação perante essa Corte. Voto ainda pela aplicação de multa ao senhor Wilson Aguinaldo Gobete, presidente da Câmara Municipal à época, multa que estipulo no valor de 400 UFESPs.
É voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Eu relato em conjunto agora os itens 32 a 34 da pauta. O item 32 trata de um convênio firmado pela Prefeitura de Santos com a Associação dos Portadores de Deficiência Mental. E nesse item 32, a TJ manifestou-se pela regularidade. Já no item 33 e 34, se examinam convênios celebrados pela Prefeitura de Caraguatatuba com o Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Nesse 33 e 34, após a apresentação de justificativas e documentos, a TJ e o Ministério Público de Contas se manifestaram pela regularidade dos atos. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e eu acompanho a instrução e voto no sentido de serem julgados regulares os atos praticados, destacando que nos autos serão juntados relatórios e votos individualizados com as recomendações necessárias. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Eu passo a relatar agora o item 35 da pauta. Prestação de contas de recursos repassados através de convênio pela Prefeitura de Guarulhos ao Espaço Cultural da Recreação da Criança no exercício de 2011. Dos exames realizados nas contas do exercício, a fiscalização verificou a ausência no envio de parecer conclusivo relativo ao repasse em referência. Sucessivas e reiteradas requisições foram emitidas à origem para o envio do parecer conclusivo. Finalmente, na data de 3 de fevereiro de 2014, a origem encaminhou o parecer conclusivo. A TJ atestou, conforme o parecer conclusivo, que o montante que a entidade comprovou parte da aplicação foi comprovado. Restou um saldo não aplicado de R$ 103.361,69. A Prefeitura Municipal de Guarulhos reconheceu a ausência da restituição do montante impugnado no parecer conclusivo encaminhado extemporaneamente. Nessa conformidade, à vista da documentação constante dos autos, voto no sentido de ser considerada regular a aplicação de recurso no montante de R$ 270.073,33 e, por outro lado, voto no sentido da irregularidade da importância de R$ 103.361,69, cujo saldo não foi restituído, condenando o Espaço Cultural de Recreação da Criança à devolução do referido valor devidamente corrigido e suspendendo de novos recebimentos até que comprove junto a esse tribunal a regularização da matéria. É voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Eu passo a relatar em conjunto os itens 36 e 37 da pauta. Em exame, contas das câmaras municipais de Itapeva e Cajuru, referentes ao exercício de 2012. A instrução da matéria evidenciou atendimento aos limites constitucionais e legais. Assim, nos termos dos relatórios e votos previamente encaminhados a Vossas Excelências, eu acompanho as manifestações da TJ e Ministério Público de Contas e voto no sentido de serem consideradas regulares, com ressalvas, as contas das referidas câmaras municipais, com as recomendações constantes em cada um dos votos. São votos que estão em discussão. Votação. Aprovados. O item 38 eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Eu passo a relatar agora o item 39. Em exame, as contas do município de Estrela do Norte, referente ao exercício de 2012. As contas encontram-se comprometidas em razão da situação econômica financeira, déficit orçamentário, não pagamento da totalidade dos precatórios devidos, descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e a superação do limite da despesa com pessoal, equivalente a 56,13% da receita corrente líquida ajustada. Nesse sentido, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu voto pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Estrela do Norte, exercício de 2012, sem prejuízo das recomendações e determinações constantes no voto. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Eu passo a relatar o item 40. Trata-se das contas do município de Iaras, referente ao exercício de 2012.
As contas também encontram-se comprometidas aqui em razão da falta de recolhimento de parte dos encargos sociais devidos ao INSS no período, por conta de compensação financeira feita pela Prefeitura sem a homologação do órgão previdenciário ou antecipação de tutela concedida pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu voto pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Iaras, exercício de 2012, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes no voto. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Eu relato agora o item 41 da pauta. Em exame, recurso ordinário interposto pelo senhor Eduardo Quesada Pissalunga, ex-prefeito do município de Paranapanema, em face de sentença que julgou irregulares despesas efetuadas com transporte escolar, medicamentos, material de construção, sem procedimento licitatório, por restar evidenciado o fracionamento. A TJ e SDG concluíram pelo não provimento do recurso. Em preliminar, recursos em termos, dele conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, não restou demonstrada de forma inequívoca, nessa fase processual, situação de imprevisibilidade a amparar a realização de despesas no decorrer do exercício com fulcro no artigo 24, inciso 2 da Lei 8666. E, em razão disso, não há como relevar o procedimento, uma vez que o seu fracionamento se mostrou evidente. Nessa conformidade, eu voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. Relato agora o item 42 da pauta. Em exame, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Caraguatatuba contra a sentença que condenou o prefeito e o vice-prefeito, na qualidade de ordenadores de despesa, ao ressarcimento ao erário das importâncias pagas a título de auxílio à alimentação aos agentes políticos, com os devidos acréscimos legais, sob pena de inscrição em dívida ativa. Consoante a decisão combatida, o pagamento de auxílio alimentação descumpre o disposto no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, entendimento que já se encontra pacificado por essa Corte. Chefia de ATJ e SDG se manifestaram pelo não provimento do apelo. Em 23 de junho, ontem, foram apresentados memoriais, os quais voltam a enfatizar que a decisão de primeira instância merece reforma, repisando argumentos e apresentando jurisprudências. Em preliminar, o recurso está em termos, dele eu conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, em que pese as razões recursais trazidas e os memoriais apresentados, os quais, desde logo, determinam a sua juntada, eu observo que a questão discutida nesses autos não é nova nessa Corte. Diversos são os precedentes existentes que consideram ilegal a concessão de vale-alimentação aos agentes políticos, porque denota afronta ao artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. Nessa conformidade, eu acompanho a instrução e meu voto nega provimento ao recurso. Em discussão, votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 43 da pauta. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Bertioga contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas do exercício de 2006, determinando-se o município de Bertioga que se abstenha de conceder recursos da espécie destinada à contratação indireta de pessoal por meio das associações de pais e mestres. A TJ e SDG opinaram pelo não provimento do recurso interposto. Em preliminar, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências, acompanho o posicionamento da TJ e SDG e voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. Passo a relatar agora o item 44 da pauta, recurso ordinário interposto pelo senhor Luiz de Gonzaga Santos, ex-prefeito municipal de Paraibuna, contra a sentença que julgou irregular o convite 64 de 2004, bem como o contrato dele decorrente. A decisão combatida pautou-se nas seguintes questões. Ausência de orçamento básico, prejudicando a aferição de que o preço contratado estava em consonância com o praticado no mercado, e falha quanto à vinculação ao edital, que estipulou um prazo de 12 meses, tendo como contido no contrato apenas 3 meses. A SDG manifestou-se pelo não provimento do recurso. Em preliminar, recursos em termos, dele conheço. Em discussão, conhecido.
No mérito, o recorrente não conseguiu suprimir as irregularidades que fundamentaram a decisão combatida. Assim, eu voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 45 da pauta. Em exame, recurso ordinário interposto pela Câmara Municipal de Álvares Florence contra a sentença que julgou irregulares admissões relacionadas, negando o provimento dessas admissões e aplicou multa ao responsável no valor equivalente a 200 UFESPs. O juízo de irregularidade proferido na decisão fundamentou-se na ocorrência de certo direcionamento no resultado final do concurso, considerando ainda os argumentos trazidos pela origem não foram suficientes para alterar o quadro processual. A TJ e MPC manifestaram pelo não provimento. Em preliminar, recursos em termos, dele conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e considero que falhas e adulterações ocorridas na fase de correção das provas, bem como a identificação dos candidatos nas folhas de resposta do concurso, são graves e maculam as admissões efetuadas. Nessa conformidade, eu voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. Passo a relatar o item 46 da pauta. Em exame, o recurso ordinário interposto pela Prefeitura de São José dos Campos contra a sentença que julgou regulares tomada de preço e contrato dela decorrentes, mas irregular o termo de rescisão contratual. A assessoria técnica e sua chefia opinaram pelo conhecimento e provimento. SDG entendeu como prejudicada a análise do mérito do presente recurso, propôs o arquivamento. Em preliminar, eu conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, na esteira da interpretação dada pela assessoria técnica e chefia, entendo que o apelo comporta provimento à luz das decisões exaradas nos autos da ação declaratória acumulada com repetição de indébito, inclusive em sede de apelação, que acabaram por afastar a eventual irregularidade nos pagamentos efetuados pelo município à contratada a título de indenização pela rescisão contratual. À vista do exposto, na companhia da TJ, meu voto é pelo provimento do recurso. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Eu passo a relatar agora o item 47 da pauta. Em exame, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Itaquaquecetuba, diante da sentença que aplicou multa de 300 UFESPs em face do não atendimento de não comunicação a essa casa, de providências adotadas pelo Executivo em razão de decisão exarada pela primeira Câmara, que considerou irregular pregão e contrato de 2007. A TJ jurídica manifestou-se pelo não provimento, chefia de ATJ e SDG pelo provimento. Em preliminar, recursos em termos, dele conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, nas alegações recursais, o ex-prefeito sustenta que foram promovidas medidas determinadas pela decisão da primeira Câmara, mas que não houve a comunicação do fato oportunamente a essa casa. Eu constato que acompanho as razões dos trabalhos realizados pela Comissão Sindicante do município, que foram concluídos em 1º de março, sendo acolhidos pelo prefeito no dia 4 de março de 2011, ou seja, em data anterior à posição da decisão recorrida que apenou o recorrente, que foi em 23 de março. Eu acolho com efeito o posicionamento de chefia da TJ e SDG e voto pelo provimento do recurso. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Agora, para relatar os itens 48 a 72, a palavra do eminente conselheiro Renato Martins Costa. 48, representação que aponta possíveis irregularidades em pregão da Prefeitura de São Bernardo, que objetiva registro de preço para prestação de serviços de infraestrutura para eventos. A instrução da TJ é pela improcedência, enquanto o SDG, entendendo restar configurada a perda do objeto da representação, propôs o seu arquivamento. E é nesse sentido que eu decido, já que consta nos autos confirmação de republicação do edital, corrigindo todas as questões impugnadas pela representante. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Relatórios e votos individualizados, 49 e 50. Dispensa de licitação, contrato, termos aditivos, matéria de responsabilidade da Prefeitura de Ribeirão Preto e do Serviço de Água e Esgoto de Sorocaba. Com a instrução, voto pela regularidade.
Em discussão, votação, aprovado. 51. Concorrência, contrato, termos aditivos, termos de recebimento provisório e definitivo. Prefeitura de Barueri, LI, Engenharia e Construções. Reconstrução de Escola Municipal de Educação. Fundamental. Justificativas apresentadas após a fixação de prazo. E a TJ, chefia e SDG são convergentes na regularidade da matéria no que se refere à licitação, contrato e do primeiro ao quinto termo de aditamento. SDG dissente quanto à regularidade do sexto termo, que entende com problemas. Memoriais foram apresentados ao final da instrução. Matéria incontroversa é, por mim, confirmada quanto à sua regularidade. Em relação ao sexto termo, as justificativas apresentadas não lograram êxito no que tange ao realinhamento de preços, que majorou o ajuste em R$ 873.529. Esse realinhamento, que ocorreu em um período em que a flutuação do índice PINE foi de 8,72, teve variações que não foram justificadas, que oscilaram entre 4,55% e 35,66%. Voto pela regularidade de licitação, contrato, dos 5 primeiros termos aditivos. Tomo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo, mas voto, no entanto, pela irregularidade do sexto termo. Votos que estão em discussão, votação, aprovado. 52. Convênio e aditamentos. Prefeitura de Arujá com AMA Assistência Médica. Transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento ao programa de assistência ao parto. A TJ é pela regularidade, SDG pela irregularidade. Eu concluo na linha de SDG. A contratada, ou a conveniada, no caso, e deveria se chamar contratada, é empresa privada. Há interesses contrapostos consubstanciados no objetivo de atendimento ao interesse público por um e lucro por outro. Instrumento adequado a ser formalizado seria realmente o contrato e aí necessariamente precedido de licitação. A questão do preço não restou esclarecida, há uma divergência bastante significativa entre o preço adotado e a tabela SUS, então em vigor. Voto pela irregularidade do convênio, dos aditamentos, aplico multa de 160 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão, votação, aprovado. 53, pregão presencial, contrato, Prefeitura de Cajamar com empresa Tejofran de Saneamento e Serviços. Prestação de serviços de limpeza, transporte e conservação urbana. A instrução, ela é pela irregularidade, à exceção da unidade de economia de ATJ. 2 empresas participaram efetivamente do certame, a competitividade não foi alta. E a disposição editalícia que acabou por contaminar a licitação. Refiro-me à exigência de comprovação de regularidade tributária concernente aos tributos imobiliários que não tem nenhuma relação com o objeto licitado. Também impertinente a reserva orçamentária, muito inferior ao valor contratado. Esse cenário desfavorável ainda agravado pela subscrição do edital por parte do pregoeiro, procedimento reprovado pela jurisprudência desta Corte. Voto pela irregularidade, aplico multa de 200 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão, votação, aprovado. 54, retiro de pauta com retorno ao gabinete. É regimental. 55, dispensa de licitação por emergência e contrato Prefeitura de São Carlos com Vega Engenharia, serviços de limpeza pública. A instrução da matéria é convergente no sentido da irregularidade. Alegou a administração, fundamentando a emergência, que demorou para concluir a concorrência pública 10/2008, considerando o trâmite necessário ao licenciamento ambiental, bem como a intervenção de licitante junto ao judiciário, ocorrências que teriam procrastinado a licitação levada a efeito pela municipalidade. Esse certame foi constituído somente após o município dispor de novo aterro sanitário. Entretanto,
A ausência de local apropriado isoladamente não autorizaria a dispensa licitatória. Os autos indicam que o mesmo aterro sanitário utilizado na contratação emergencial seria passível de utilização em eventual ajuste decorrente de certame licitatório, cenário que a defesa não obteve o êxito de modificar. Ajustes com a mesma empresa, celebrados mediante dispensa licitatória, foram firmados pela Prefeitura e já julgados irregulares em outros processos dessa Corte. Voto pela irregularidade da matéria, aplico ao responsável multa de 200 UFESPs. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. 56, pregão presencial, contrato, notas de empenho, Prefeitura de Neves Paulista com GM Comércio e Derivados de Petróleo, registro de preço para fornecimento de combustíveis. A instrução foi convergente no sentido da irregularidade. Os interessados notificados não apresentaram qualquer defesa. Permito-me passar diretamente à conclusão diante deste fato e confirmar a instrução pela irregularidade da matéria, impondo multa de 200 UFESPs ao responsável. Voto em discussão. Votação. Aprovado. Em conjunto 57 e 58. Contrato por dispensa de licitação entre a Prefeitura de Nova Europa e a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, prestação de serviços de cartões magnéticos eletrônicos de alimentação. Representação incidente apresentada por Sodexo Paz. Instrução pela irregularidade. Processo esteve em pauta, foi retirado e o ex-prefeito protocolou as suas razões. Matéria de frequência semanal nesta Câmara. Vou também para a conclusão, que é no sentido da procedência da representação e irregularidade da dispensa de licitação e do contrato, multa de 160 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação, aprovado. 59. Prestação de contas de recursos repassados em 2008 pela Prefeitura de Capão Bonito ao Instituto Educacional, Assistencial e Social de Itapetininga, VIDA, a partir de convênio que tem por objeto a gestão compartilhada de ações em saúde pública com gerenciamento de diversos programas. A entidade não comprovou a regularidade dos gastos com o laboratório de análises clínicas, que, muito embora constasse do plano de trabalho, não foram indicados em nenhum adendo ao contrato firmado. A totalidade da receita da entidade depende do convênio. O Instituto não juntou qualquer prova documental apta a justificar o elevado déficit apontado, nenhum tipo de planejamento visando a redução do mesmo. O repasse de recursos foi basicamente para emprego de mão de obra. Com a instrução, eu julgo irregular esta prestação de contas, porém, como os serviços foram prestados com a dotação dos recursos empregada em pagamento salarial, eu deixo de condenar a beneficiária a devolução de R$ 1.085.000, em números redondos, condenando-a, entretanto, a devolução de R$ 100.085 referentes a despesas com honorários advocatícios, serviços de auditoria médica, custas com cartório, uma vez que alheias ao objeto do convênio. Suspendo-a de novos recebimentos e determino à Prefeitura de Capão Bonito que se abstenha de conceder recursos da espécie destinados à contratação indireta de pessoal. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. 60, Câmara Municipal de Paraíso, contas de 2012, cumpridos todos os aspectos constitucionais e legais, com a instrução, voto pela regularidade com ressalvas. Em discussão, votação, aprovado. 61, Câmara Municipal de Macatuba, contas de 2011. Há problemas com os subsídios. Quanto à revisão geral anual, eu concordo com o SDG, entendo lícita a incidência cumulativa de índice das revisões gerais anuais estabelecidos em leis municipais para 2009, 2010 e 2011, sobre os valores inicialmente fixados. Por outro lado, assim como aquele órgão técnico, considero ilícita a aplicação do índice de 6,92% não previsto em lei e infringente à norma constitucional do artigo 37(10) da Constituição Federal. Julgo irregulares as contas. Em discussão, votação, aprovado. 62, Prefeitura de Vera Cruz, contas de 2012. Há problemas com os precatórios
razão da não atualização do saldo, registro de dívidas abaixo do valor constante do mapa orçamentário e da não contabilização de débitos. Essa imprecisão é recorrente, já foi apontada em fiscalizações precedentes das contas de 2009 e 2011. Registre-se ainda que o montante informado do sistema Aldesp divergiu do valor contabilizado, demonstrando descontrole nesse setor. A UR3 expôs ainda que não existia registro de controle dos requisitórios de baixa monta. Igualmente, contribuem para a conclusão desfavorável despesas com publicidade e propaganda oficial em desacordo com a lei eleitoral e afrontamento ao artigo 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Voto pela emissão de parecer desfavorável. Pela emissão de parecer desfavorável, voto que está em discussão. Votação. Aprovado. 63, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular termo de reratificação a contrato da Prefeitura de Avaré. Recorrente o ex-prefeito. A instrução reconhece a incidência do princípio da acessoriedade e, por essa razão, eu conheço e nego o provimento. Em discussão, votação. Aprovado. 64, recurso ordinário contra a sentença que julgou ilegais atos de admissão de pessoal, aplicou multa de 200 UFESP ao responsável. Recorrente ao ex-prefeito de Exaporã, essas admissões ocorreram em 2008. A instrução é pelo desprovimento. Conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. O problema aqui é de atribuição de pontos prefeito classificatório a candidatos que demonstrassem tempo de serviço público municipal. E ainda não adequação da publicidade do certame, que se deu apenas com uma fixação em mural da Prefeitura. Nego o provimento. Em discussão, votação. Aprovado. Em conjunto, 65 a 71. Por decisão singular, foi decretada a irregularidade de concorrência, ata de registro de preço e notas de empenho para fornecimento de cartuchos de impressora para a Prefeitura de Praia Grande por diversas empresas. Ainda a decisão aplicou sanção pecuniária aos secretários municipais responsáveis. Houve recurso e a instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar, senhora presidente. Em discussão, conhecido. Municipalidade deixou de proceder à pesquisa prévia de preços. A falha na formulação do orçamento influiu negativamente tanto na prova de qualificação econômico-financeira como no capital social mínimo exigido. As exigências de qualificação técnica exorbitaram e a ata de julgamento noticia o alijamento de 6 licitantes por conta das imposições impugnadas. Voto pelo não provimento. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. 72, recurso ordinário contra a sentença que julgou ilegais atos de admissão de pessoal, aplicando multa 200 UFESP da Prefeitura de Ipauçu. Atos ocorridos no exercício de 2011. Instrução de ATJ e MPC pelo não provimento, SDG pelo provimento. Conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. Eu acolho as manifestações de ATJ e MPC. A situação vem se repetindo de necessidade do município quanto à cobertura de afastamentos por vários exercícios, demonstrando com isso a presença do fator previsibilidade e a possibilidade de realização de irregular concurso público, já que a necessidade demonstra-se permanente. Voto pelo não provimento. Em discussão, votação. Aprovado. Para relatar agora os itens 73 a 93 da pauta, a palavra do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Item 73, representação formulada pela empresa Sodexopaz do Brasil Serviços e Comércio contra a dispensa de licitação decorrente contrato da Prefeitura de Bálsamo e a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços. Não há como consentir com os argumentos da administração de que os valores contratados restringem ao pagamento da taxa de administração e ou taxa de corretagem. Além disso, em ajuste à espécie, a despesa total do poder público, inclusive a importância destinada aos servidores beneficiados, que no caso ultrapassa o limite previsto no inciso 2º do artigo 24 da Lei Federal 8666 de 93. Aponto ainda que o termo de ajustamento de conduta, o TAC pactuado com o Ministério Público de São Paulo, a própria Prefeitura de Bálsamo admitiu a irregularidade da contratação direta e se comprometeu a denunciar os contratos, bem como a promover certame licitatório para a escolha do novo prestador de serviço de emissão e administração de cartões magnéticos.
Por fim, observo que a municipalidade não justificou adequadamente a escolha da contratada e tampouco o preço ajustado. O voto pela procedência da representação. Aplico a multa de 300 UFES ao responsável, senhor José Soler Pantano, então prefeito municipal da cidade naquele momento, e após o trânsito julgado, eu requeiro remetido cópia dessa decisão ao Ministério Público do Estado de São Paulo. É o voto. Que está em discussão. Votação. Aprovado. O item 74, senhora presidente, eu gostaria de retirar de pauta votando no gabinete. É regimental. Item 75, trata de concorrência e contrato entre a Prefeitura Municipal de Estância de Atibaia e Emplan Engenharia e Construtora Limitada. Muito embora a falha possa ser excepcionada em situações em que a exigência acumulada de atestar a capacidade técnica com a CAT para a qualificação técnica não enseja nenhum prejuízo concreto à competitividade, eu não vejo como relevar a impropriedade no caso em tela, principalmente porque 2 das 4 empresas participantes foram inabilitadas justamente por terem comprovado a qualificação técnica. Eu voto, portanto, pela irregularidade da concorrência e do contrato e voto pela aplicação de multa ao responsável, senhor José Bernardo Denig, em valor correspondente a 160 UFESPs. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Item 76 é o pregão e contrato entre a Prefeitura de Rio Claro e Banco Santander, visando o processamento da folha de pagamento de servidores públicos. Conforme voto disponibilizado previamente, algumas falhas são passíveis de relevação ao campo da recomendação. No entanto, permanece a impropriedade referente ao descumprimento de recomendações previamente exaradas por essa Corte, quase 10 meses antes da divulgação do presente certame. Ressalto ainda que a Prefeitura deixou de publicar o pregão em jornal de grande circulação, remeteu o contrato novamente fora de prazo ao tribunal e não providenciou em tempo hábil autorização legal para a utilização do espaço público. Ante o exposto, eu voto pela irregularidade do pregão do contrato, com aplicação de multa de 300 UFESPs a cada um dos responsáveis, senhores Palmínio Altimari Filho, José Renato Gonçalves e Marco Aurélio Mestrinel. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Item 77, senhora presidente, senhor conselheiro, senhor procurador, senhor diretor do SDG, é um processo complexo em concorrência pública e contrato firmado entre a Sanasa da cidade de Campinas, que é a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento, e a empresa Capivari Ambiental. O item foi retirado de pauta em 6 de maio para a apresentação de memoriais e constou da pauta do dia 10 de junho, ocasião em que foi proferida a sustentação oral. A TJ e chefia concluíram pela irregularidade da matéria. A característica peculiar do contrato exame demonstra que não se trata de simples locação, uma vez que, além da realização da obra ao término do prazo da vigência da locação, o sistema será revertido ao patrimônio da Sanasa, incluindo todos os bens reversíveis, direitos, privilégios vinculados à sua exploração. Assemelha-se, em verdade, a operação chamada Build to Suit, ou Build to Suit, conhecida no Brasil como locação sob medida, ou locação sob encomenda, ou locação como obrigação de fazer, que é muito comum no setor privado e reconhecida no Brasil a partir da Lei 12.774, 19 de dezembro de 2012. Ressalto que, no âmbito da administração pública, esse instrumento é ainda pouco utilizado, especialmente pelo recente disciplina da matéria, que passou a oferecer garantias maiores aos contratantes, além da característica peculiar da incorporação das obras executadas ao patrimônio público ao término do prazo da locação. Referida característica reflete, senhores conselheiros, no valor mensal da locação, que deve ser fixado de modo a remunerar não só o custo das obras executadas, como também o lucro da empresa contratada, sendo que a reversão do bem local para a administração impacta diretamente o valor mensal, que será ainda maior, pois, de certa forma, pode ser interpretado como uma compra parcelada ou financiada das benfeitorias pretendidas pela entidade pública, que contará com prazo longo para o seu pagamento. Todavia,
a possibilidade de pagamento parcelado das contratações, por estender-se a vários exercícios, impõe a estrita observância da regra disposta no artigo 16 da Lei Fiscal, pois todos os órgãos públicos sujeitos ao ditame da Lei Fiscal que devem realizar a estimativa de impacto orçamentário e financeiro para o exercício em que a despesa entra em vigor e nos 2 subsequentes, além da declaração do ordenador de despesa, no sentido de que o aumento possui adequação orçamentária e financeira com lei orçamentária e compatibilidade com o plano plurianual com a lei de licenças orçamentárias. Ademais, é conveniente destacar que as opções para essa modalidade sempre devem ser fundamentadas em estudos técnicos, pareceres e documentos comprobatórios que justifiquem tal opção contratual, inclusive devendo ser avaliada a conveniência e oportunidade de celebração de parceria público-privada nessa modalidade, ou seja, modalidade de concessão administrativa, na modalidade de concessão administrativa. Por outro lado, observo que, nesse caso concreto, não foi dado atendimento ao disposto do inciso 9º do artigo 6º da Lei 8666, quanto à necessidade de elementos suficientes para caracterizar a obra ou serviço, a fim de fornecer os parâmetros para a elaboração do orçamento estimativo, e, só posteriormente, averiguar a compatibilidade dos preços contratados com praticados no mercado. Contribui também, senhores conselheiros, para o juízo da irregularidade da matéria em exame, a exigência de comprovação de experiência pretérita de 2 estações de tratamento de esgoto. Sim, 2, em contrato único, medida que se mostrou extremamente restritiva. Do mesmo modo, irregular a imposição de prova de vínculo permanente entre a licitante e o profissional responsável. E mais ainda, a exigência de índice de liquidez corrente acima de 2,0. Diante disso, eu voto pela irregularidade de cessação do contrato, com aplicação de multa ao senhor Luiz Augusto Castilhão de Aquino, em valor correspondente a 500 UFESPs. É o voto, senhora presidente. Que está em discussão, votação, aprovado. Agora, trata-se dos itens 79 a 81, que eu peço permissão para relatar em conjunto. Perfeitamente. É um concurso de projetos decorrente do termo de parceria entre a Prefeitura Municipal de Valparaíso e o Instituto Itaface. Tramita em conjunto a representação formulada pelo Centro Integrado de Apoio Profissional. As defesas apresentadas ao longo da instrução, esse é um exercício de 2006, e as defesas apresentadas ao longo da instrução não afastaram a totalidade das falhas apontadas na matéria, pois os interessados não detalharam a composição dos custos, e muito menos a quantificação física e financeira do ajuste, na forma dos programas governamentais objeto da parceria. Entre outros, também não restaram comprovadas, igualmente, as vantagens obtidas com o termo de parceria. Quais foram as vantagens? Não restou provado no processo. Os termos aditivos encontram-se igualmente comprometidos, porque faltam a eles documentos essenciais. Conforme demais razões apresentadas, e já disponibilizado em voto a vossas excelências, eu voto pela irregularidade do concurso de projetos do termo de parceria, e respectivo termo aditivos e procedência parcial da representação. Voto ainda pela irregularidade de prestações de contas de 2006 e 2007 e condeno o Instituto Itaface a devolver aos cofres públicos a importância de R$ 1.439.952,06, devidamente atualizado, e suspendo a entidade a receber novos recursos públicos até que comprove esta casa o ressarcimento do erário. Voto ainda pela aplicação de multas aos responsáveis, senhor Antônio Gomes Barbosa e senhor Igor Dias da Silva, em valor correspondente a 400 UFESP para cada um. E após o trânsito julgado, requeiro que cópia da decisão seja remetida ao Ministério Público do Estado de São Paulo. É o voto. Itens 78 a 81 que estão em discussão, votação, aprovados. Agora, senhora presidente, item 82, exame e prestação de contas de repasse da Prefeitura Municipal de Conchas ao Instituto Educacional Assistência Social de Piratininga Vida no ano de 2011. E também requeiro relatar em conjunto os itens 83 a 85. Perfeitamente. Que são prestações de contas relativas a repasses efetuados em 2010, 2011, 2012
à Sociedade de Reabilitação e Integração do Incapacitado, Sorri Bauru, mediante convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Bauru. Os documentos apresentados foram suficientes para começar nos repasses, bem como não foram constatados irregularidades dos recursos. Eu voto, portanto, pela regularidade das matérias dos âmbitos 82 a 85 da pauta. Votos dos itens 82 e 85 que estão em discussão, em votação, aprovados. Agora, 86, prestação de contas de repasse de serviços de obras sociais de Apiaí, mediante convênio firmado com a Prefeitura de Apiaí. Embora se esteja a analisar nesse momento apenas a prestação de contas do exercício 2009, não há como deixar aqui de mencionar o inadequado objeto pactuado, limitado à intermediação de mão de obra pela entidade. O direcionamento do recurso público para pagamento de mão de obra, sem qualquer avaliação de qualidade do serviço prestado pelos profissionais, e tampouco dos resultados alcançados na prática, impede que se verifiquem as vantagens obtidas ao longo da execução do convênio. Em relação ao plano de trabalho, associado agora às etapas ou fases de execução, ao plano de aplicação de recursos e ao cronograma de esboço, eu observo que o único documento acostado nos autos nesse tocante se encontra extremamente genérico. Conforme apresentado em voto disponibilizado previamente, eu voto pela irregularidade da prestação de contas com aplicação de multas e FESPs ao responsável, senhor Emilson Coura da Silva e senhora Maria Terezinha de Oliveira. E deixo determinada devolução do repasse, porque não constato disfuncionalidade e requero que, após estando julgado, cópia da decisão seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Item 87, prestação de contas da importância de R$ 61.430.949, repassadas pela Prefeitura de Cubatão à Pró Saúde Associação de Beneficência Social Hospitalar em 2010. Conforme apresentado pelo Ministério Público de Contas, o caso não comporta juízo de irregularidade pela simples razão de, em verdade, não ter ocorrido efetiva prestação de contas pela origem dessa corte. Conforme explicitado em voto disponibilizado previamente, a ausência de prestação de contas seja o voto de irregularidade da matéria. E eu voto ainda a aplicação de multa responsável, senhora Márcia Rosa Mendonça Silva, chefe executivo na época, no valor de 300, o FESPES, e também requeiro que seja enviado cópia dessa ao Ministério Público do Estado de São Paulo após a decisão. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Itens 88 e 89, câmaras municipais de Santa Bárbara do Oeste e Badibacite, referente ao exercício de 2012. Atendidos os pressupostos legais e tendo disponibilizado os votos previamente, eu voto pela regularidade com ressalva dos itens em exame. Votos que estão em discussão, votação, aprovados. Agora, senhora presidente, o item 90, eu requeiro retirada de pauta, votando no gabinete. É regimental, retirado de pauta, o item 90. A palavra continua com Vossa Excelência. Item 91, Prefeitura Municipal de Louveira, entendo que foram atendidos os pressupostos legais, como os limites constitucionalmente previstos. Eu voto, portanto, pela emissão de parecer favorável às contas e exame da Prefeitura de Louveira no exercício 2012. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Item 92, em apreciação, contas anuais atendentes 2012, da Prefeitura de Mariápolis. Alguns pontos foram passíveis de relevação. No entanto, permanecerem propriedades referentes a compensações previdenciárias e gastos excessivos com propaganda, além de resultados insatisfatórios na política nacional do município. Eu voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas anuais. Voto que está em discussão, votação, aprovado. E, por fim, senhora presidente, item 94, em mais declaração pela Prefeitura de Sorocaba, em face da decisão que julgou irregulares a concorrência e decorrente contrato celebrado pelo Executivo com a empresa Civil Sorocaba Engenharia e Construções Limitadas para a construção de uma creche. Os pressupostos do recurso estão presentes e eu conheço dos maiores declaração opostos. Conhecido. Mas, tirando a preliminar, no mérito é o caso de rejeitar a medida, pois o voto exarado não contempla omissão, contrariedade, obscuridade que justificam o incumprimento embargante. Assim também entende o douto Ministério Público de Contas. Voto, portanto, pela rejeição
desembargo da declaração opostos. É o voto. Em discussão, o item 93 da pauta. Em votação. Aprovado. Concluída a pauta do dia, antes de encerrar, eu pergunto ao representante do Ministério Público de Contas se deseja vista ciência específica de qualquer um dos processos da pauta do dia. Não, Excelência. Então, obrigada a todos. Eu declaro encerrada a 18ª sessão da primeira Câmara. Muito obrigada.